Bom, agora nós vamos resolver a lista 6 do Halliday, Fundamentos de Física, nona edição. Na lista 6, ela aborda questões do capítulo 26, corrente e resistência. Bom, novamente, eu chamo aqui a atenção que os nossos queridos alunos devem assistir a esse vídeo depois que tentar responder as questões da lista. Não tentando, não conseguindo responder, aí sim é que você deve consultar o vídeo. Muito bem. A primeira questão refere-se a esses três arranjos diferentes. A figura mostra seções retas de três condutores longos de mesmo comprimento feitos de mesmo material. As dimensões das seções retas estão indicadas na figura. O condutor B se encaixa perfeitamente no condutor A e o condutor C se encaixa no condutor B. Coloque na ordem de resistência entre as extremidades, começando pela maior. Ele quer que você ordene os três condutores, a combinação A mais B, B no interior de A combinação B mais C, com C no interior de B, e a combinação A mais B mais C, com B no interior de A e C no interior de B. Bom, o problema é muito simples. A primeira coisa que você tem que observar é que os condutores são feitos de mesmo material. Isto significa que eles têm a mesma resistividade. Então, isto já não é um problema para nós. Por outro lado, o comprimento, segundo o problema, é o mesmo. Então, a resistência do problema só vai depender da área da seção reta dos condutores. Ou seja, o condutor que tiver a menor área terá a maior resistência e vice-versa, como garante a lei de Ohm para resistência. Facilmente você pode concluir, e eu deixo para que vocês verifiquem, que a área dos três condutores é a mesma e vale L ao quadrado. Isso vocês podem verificar calculando a área dessa figura ranchurada. Por isso, eles têm a mesma resistência. Então, como eles têm a mesma área, e neste caso a resistência depende exclusivamente da área, logo, eles têm a mesma resistência. Bom, as áreas das combinações A mais B e B mais C naturalmente são iguais a 2 vezes a área de um dos condutores, já que suas áreas são iguais, cada um deles. Por isso, a resistência dessas combinações são iguais. Mas note que agora a área aumentou. Se a gente comparar com o arranjo anterior, você nota que a área aumentou, portanto a resistência diminuiu. Portanto, a combinação A mais B e a combinação B mais C empatam, mas tem uma resistência menor do que cada condutor individualmente. E por outro, agora a combinação A mais B mais C, neste caso é o triplo da área de um dos condutores. Essa combinação, portanto, tem a menor resistência, já que a área é maior do que qualquer uma das combinações. Portanto, a conclusão que podemos chegar é que A, B e C estão empatados e que A mais B e B mais C estão empatados, mas tem a resistência menor do que os condutores individualmente. E, por último, A mais B mais C tem uma resistência menor do que todas as outras combinações citadas no problema. Bom, a questão 1. Durante os 4 minutos em que uma corrente de 5 amperes atravessa um fio, pergunta-se quantos coulombs e quantos elétrons passam por uma seção reta do fio. É uma questão bem simples. Pelo conceito de corrente, a corrente neste caso é a carga pelo intervalo de tempo gasto, calcula-se a carga. Ou seja, a carga é só multiplicar a corrente pelo intervalo de tempo. 5 amperes vezes 240 segundos, que dá 1,2 kcoulomb. Esta é a carga, respondendo assim a letra A. E na letra B, pergunta-se quantos elétrons passam por uma seção reta do fio. Como a carga é quantizada, nós podemos escrever que Q é igual a N vezes E, em que E é a carga elementar e N é o número de elétrons, portador de carga. Então, concluímos que N é igual a carga elementar, a carga dividido pela carga elementar. A carga é 1.200 coulombs, a carga elementar é 1,60 vezes 10 a menos 19 coulombs,
Portanto, fazendo as contas, dá 7,5 vezes 10 a 21 elétrons. Esta é a resposta da primeira questão. A segunda questão refere-se a uma esfera condutora de raio 10 centímetros. Um fio leva até a esfera uma corrente de 1,0000020 ampere. Outro fio retira da esfera uma corrente de 1 ampere. Quanto tempo é necessário para que o potencial da esfera aumente de 1000 volts? Bom, como o que se tira é menor do que o que se chega, então haverá um excesso de cargas. E nós podemos calcular exatamente o tempo necessário para que o potencial aumente para 1000 volts. Bom, neste caso, o aumento da carga na esfera é dado pelo produto da corrente líquida, correspondente à diferença entre as correntes, que nesse caso está 0,0000020 ampere, pelo intervalo de tempo gasto, que nós estamos interessados em determinar. Nesse caso, eu posso escrever a carga em excesso vai ser exatamente dada por a corrente de entrada menos a corrente de saída vezes o intervalo de tempo. Por isso, o potencial da esfera de raio R aumenta, né? Como a carga está aumentando, há um aumento no potencial da esfera que pode ser calculado pela expressão simples, né? ΔV igual a ΔQ sobre 4πε0R, que é o potencial na superfície de uma esfera condutora, com carga ΔQ distribuída uniformemente. Pois bem, combinando essas duas equações, né, esta com esta, chega-se à expressão ΔT igual a ΔQ sobre a corrente líquida. Nesse caso vai ficar 4πε0R ΔV sobre a corrente líquida. Fazendo as contas, dá 5,6 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Quer dizer, em um pouco mais do que 5 milissegundos, o potencial chega a 1000 volts. Uma correia de 50 centímetros de largura está se movendo a 30 metros por segundo entre uma fonte de carga e uma esfera. A correia transporta as cargas para a esfera a uma taxa que corresponde a 100 microampere. Determine a densidade superficial das cargas da correia. Muito bem. Sendo sigma a densidade superficial de carga, então nós podemos escrever a densidade superficial de carga como a carga distribuída na esfera dividida pela área da mesma. Nesse caso, a área nós podemos determinar, no caso, desculpe, não é a área da esfera, e sim da correia. A correia se pode imaginar como um retângulo, portanto é o comprimento vezes a largura. No caso, o comprimento vai ser a velocidade vezes o intervalo de tempo, para que isso aconteça. E ela é a largura da correia, que é de 50 centímetros. Bom, lembrando-se que ΔQ pelo intervalo de tempo da corrente, então nós podemos escrever que I, nesse caso, sobre a velocidade vezes a largura da correia, dá a densidade. Portanto, substituindo os valores numéricos, encontramos a densidade superficial como 6,7 vezes 10 a menos 6 coulomb por metro quadrado. Vamos responder agora a questão 5 da lista 6. Um feixe de partículas contém 2,0 vezes 10 elevado a 8 íons positivos duplamente carregados por centímetro cúbico, todos se movendo para o norte, com a velocidade de 100.000 metros por segundo. Determine, letra A, o módulo, letra B, a direção da densidade de corrente e letra C, que grandeza adicional é necessária para calcular a corrente total I associada a esse feixe de íons. Bom, para responder esta questão, para determinar o módulo da densidade de corrente, precisamos saber a expressão. Neste caso, o módulo da densidade de corrente é dado pela expressão J igual a NQV. Neste caso, esse N representa o número de portadores de corrente por unidade de volume, e Q é igual a 2E, é o valor da carga das partículas, né? No caso, o 2 refere-se a duas partículas positivas, já que o problema cita que são íons positivos duplamente carregados.
Então vamos tratar ah, as duas partículas como se fosse uma com carga 2e. E v, nesse caso, é a velocidade. Bom, assim, substituindo, nós encontramos, nesse caso, n, que é 2 vezes 10 elevado a 14 íons por metro cúbico. A 2 vezes E, nesse caso, dá 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. E a velocidade dá 1,0 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo, o que dá 6,4 ampere por metro quadrado. Esta é a densidade de corrente. Bom, a direção da densidade de corrente J é dada exatamente, me dá exatamente o sentido dos portadores de cargas positivas, ou seja, dá o sentido da corrente. Portanto, como a densidade de corrente é na direção, se movendo para a direção norte, então concluímos que a corrente também é dirigida para o norte. E, para concluir, né, que grandeza adicional é necessária para achar a corrente total? Lembrar que a corrente é a densidade de corrente vezes a área. Como nós já conhecemos a densidade de corrente do item A, então o que preciso realmente é a área da seção reta do fio para determinar a corrente. Está aí respondido a questão 5. Bom, o fusível de um circuito elétrico é um fio projetado para fundir, abrindo o circuito. Se a corrente ultrapassar um certo valor, suponha que o material a ser usado em um fusível funda quando a densidade de corrente ultrapassar os 440 ampere por centímetro quadrado. Que diâmetro de fio cilíndrico deve ser usado para fazer o fusível que limite a corrente a meio ampere? Muito bem, então é apenas um problema que envolve a questão dos fusíveis, que são usados para proteger circuitos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar é que a área da seção reta do fio é dada por π igual a, a área igual a πr ao quadrado, em que r é o raio do fio, muito bem, da seção transversal reta do fio. Por outro lado, o módulo da densidade de corrente é dada pela expressão I sobre A. Substituindo o resultado anterior da área, aqui na fórmula, nós temos que é JI dividido por π vezes raio ao quadrado. Se isolarmos o raio, vamos obter esta fórmula. E substituindo os valores numéricos, encontramos 1,9 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Portanto, o diâmetro é o dobro do raio. Assim, a gente encontra o diâmetro como sendo o dobro de 1,9 vezes 10 elevado a menos 4 metros, que dá 0,38 milímetros. Esta é a resposta da questão 7. Bom, a questão 8 diz o seguinte: uma corrente pequena, porém mensurável, de 1,2 vezes 10 a menos 10 amperes, atravessa um fio de cobre de 2,5 milímetros de diâmetro. O número de portadores de carga por unidade de volume é 8,49 vezes 10 elevado a 28 por metro cúbico. Suponha que a corrente é uniforme. Calcule a densidade de corrente e a velocidade de deriva dos elétrons. Bom, novamente aqui explora a densidade de corrente. Como nós já vimos, para calcular a densidade de corrente, basta dividir a corrente pela área. Nesse caso, vai ficar 4 vezes 1,2 vezes 10 a menos 10 ampere, dividido por π vezes o diâmetro ao quadrado. Bom, esse 4 é porque a área que ele se refere aí, no caso, é a área da seção reta de um disco, né, no caso é π r ao quadrado, e o raio é a metade do diâmetro. Então, se colocarmos aqui, né, vamos ter exatamente π d ao quadrado sobre 4. Esse 4 eu passei para cima, é por isso que aparece aqui esse 4 multiplicado. Então, está respondida aí a densidade de corrente. A outra pergunta é qual é a velocidade de deriva dos elétrons. Bom, facilmente a gente pode obter a densidade de deriva dos elétrons dividindo a densidade de corrente pelo produto do número de portadores de carga por unidade de volume vezes a carga elementar, que nesse caso, fazendo as contas, dá 1,8 vezes 10 a menos 15 metros por segundo. Você vê que é praticamente zero
é muito próximo de zero a velocidade de derivas dos portadores de carga. Muito bem, agora nós vamos responder a questão 12. A questão 12 diz o seguinte: perto da Terra, a densidade de prótons no vento solar. O vento solar é uma corrente de partículas proveniente do Sol. É 8,70 por centímetro cúbico. E a velocidade dos prótons é 470 km por segundo. Letra A. Determine a densidade de corrente dos prótons do vento solar. E letra B. Se o campo magnético da Terra não desviasse os prótons, qual seria a corrente pela Terra devido aos prótons do vento solar? Muito bem. Bom, primeiro observe que o módulo da densidade de corrente pode ser calculado facilmente multiplicando o número de portadores de carga por unidade de volume vezes a carga elementar vezes a velocidade, no caso a velocidade dos prótons. Substituindo os valores numéricos, encontramos 0,654 microampere por metro quadrado. Nesse caso foi preciso transformar a velocidade em metros por segundo. Para responder a segunda questão, neste caso, a seção de choque do alvo, nós temos que considerar um disco de raio igual ao raio da Terra, cuja área, no caso a área de um disco, é π vezes o raio ao quadrado da Terra, e não a área da superfície da Terra. Substituindo na expressão que relaciona a corrente com a densidade, nós encontramos que a corrente é a área vezes a densidade de corrente, e colocando os valores numéricos, isso dá 83,4 milhões de amperes, uma corrente elevadíssima. Então, o campo magnético da Terra é importantíssimo para nós, é um escudo. Além de a Terra ter o campo magnético como escudo, tem também a atmosfera, que também serve de escudo para todos nós. E certamente a nossa vida depende dessa proteção que a Terra nos oferece. Bom, a questão 14 é uma questão simples também, e ela foi tirada do livro O Grande Circo da Física, que hoje o título desse livro mudou para O Grande Circo Voador da Física, também do Walker, que é um dos que colaboram na construção do livro do Halliday. Bom, a questão 14 diz o seguinte: um ser humano pode morrer se uma corrente elétrica da ordem de 50 miliamperes passar perto do coração. Um eletricista trabalhando com as mãos suadas, o qual reduz consideravelmente a resistência da pele, segura 2 fios desencapados, um em cada mão. Se a resistência do corpo do eletricista é de 2000 ohm, qual é a menor diferença de potencial entre os fios capaz de produzir um choque mortal para ele? Bom, primeiro basta usar o conceito de resistência elétrica. Neste caso, a resistência elétrica a gente pode escrever como sendo a diferença de potencial pela corrente. Assim, a diferença de potencial é a corrente vezes a resistência. Como a corrente é de 50 vezes 10 a menos 4 amperes e a resistência é 2000 ohms, isso dá 100 volts. Esta é a diferença de potencial procurada. A menor diferença de potencial entre os fios capaz de produzir um choque mortal. Bom, agora nós vamos responder a questão 22, que também é tirada do livro do Jean Walker, que é um dos contribuidores do livro do Halliday, que corresponde à questão 22 desse capítulo lá no livro do Halliday. Bom, empinando uma pipa durante uma tempestade. Bom, a história de que Benjamin Franklin empinou uma pipa durante uma tempestade é apenas uma lenda. Ele não era tolo, nem tinha tendências suicidas. Suponha que a linha de uma pipa tem 2 milímetros de raio, e que ela seja de cobre, e que cobre uma distância de 0,800 km, 800 metros no caso, na vertical, e está coberta por uma camada de água de 0,500 milímetros de espessura, com uma resistência de 150 ohm metro. Se a diferença de potencial entre as extremidades da linha é de 160 milhões de volts, que corresponde à diferença de potencial típica de um relâmpago, qual é a corrente na camada de água? Bom, aqui chama a atenção que o perigo não está nessa corrente, mas na possibilidade de que a pessoa que segura a linha seja atingida por um relâmpago, que pode produzir uma corrente de até 500 mil amperes, mais do que suficiente para matar uma pessoa. Bom, é uma questão muito bonita, né? Mais fácil de resolver.
primeira coisa que temos que observar é que devemos calcular a resistência elétrica dessa camada de água. Podemos imaginar a área da seção transversal da camada de água como um anel, uma rosca, cujo raio interno seria, no caso, o raio do fio, nesse caso 2 milímetros, e o raio externo seria o raio do fio mais a espessura dessa camada de água, que nesse caso é 2 milímetros mais 0,500 milímetros, o que dá 2,50 milímetros. Desta forma, a área da seção transversal dessa rosca é só diminuir a área de um disco de raio R maiúsculo menos a área de um disco de raio R minúsculo, o que vai dar, nesse caso, aplicando os valores numéricos, dá 7,07 vezes 10 elevado a menos 6 metro quadrado. Pois bem, agora, nós, pela lei de Ohm, nós sabemos que a resistência é dada por ρ L sobre A. E nesse caso, L, no caso, é 800 metros. ρ é a resistividade que foi dada como 150 Ohm metro, que é basicamente, no caso, a resistividade da linha de uma pipa, né? Desculpe, a resistividade de água, no caso, 150 Ohm metro representa a resistividade da água. E A é essa área que calculamos. Então, colocando os valores numéricos, facilmente a gente encontra 1,698 vezes 10 elevado a 10 Ohm. Este é o resultado da questão 22. Agora, com esse valor da resistência, nós podemos calcular a corrente procurada, a corrente gerada, aí, no caso, na camada de água. Nesse caso, a corrente pode ser obtida dividindo a diferença de potencial, que nesse caso é a diferença típica de um relâmpago, que é 1,60 vezes 10 elevado a 8 volts, pela resistência, que já foi calculada anteriormente. O resultado dá 9,42 miliampere, uma corrente bem pequenininha. Agora vamos para a questão 23. Quando a diferença de potencial de 115 volts é aplicada às extremidades de um fio de 10 metros de comprimento com um raio de 0,30 milímetros, o módulo da densidade de corrente é de 1,40 vezes 10 elevado a 4 ampere por metro quadrado. Determine a resistividade do fio. Muito bem. Bom, primeiro atente-se que a resistividade pode ser calculada dividindo o módulo do campo elétrico pela densidade de corrente. Muito bem. A densidade de corrente, portanto, fica como sendo igual o módulo do campo elétrico dividido pela resistividade do fio. O campo elétrico uniforme se relaciona com a diferença de potencial e o comprimento do fio pela expressão E, no caso, igual à diferença de potencial dividido pelo comprimento do fio, já que a diferença de potencial aplicada às extremidades do fio, que tem um comprimento de 10 metros, é 115 volts. E, portanto, substituindo esse resultado na densidade de corrente, encontramos esta formulazinha, né? Isolando agora a questão da resistividade, substituindo os valores numéricos, nós podemos chegar na resposta, ou seja, a resistividade é V sobre LJ, e substituindo dá 8,2 vezes 10 elevado a menos 4 Ohm metro. Esta é a resposta da questão 23. Bom, agora nós vamos responder a questão 32. A questão 32 diz o seguinte, que a atmosfera inferior da Terra contém íons negativos e positivos que são produzidos por elementos radioativos do solo e por raios cósmicos provenientes do espaço. Em uma certa região, a intensidade do campo elétrico atmosférico é de 120 volts por metro e o campo é dirigido verticalmente para baixo. Esse campo faz com que íons com unidade de carga positiva e uma densidade de 620 por centímetro cúbico se movam para baixo, enquanto íons com uma unidade de carga negativa e uma densidade de 550 por centímetro cúbico se movam para cima, como mostra a figura. O valor experimental da condutividade do ar nessa região é de 2,70 vezes 10 elevado a menos 14 por Ohm metro. Pergunta-se qual é o módulo da densidade de corrente e qual é a velocidade de deriva dos íons, supondo que é a mesma para íons positivos e negativos. Bom, é uma questão muito interessante.
é bastante contextualizável, né? O autor aqui explora muito bem a questão dos raios cósmicos provenientes do espaço e fala um pouco sobre a questão da atmosfera, onde há esse fluxo de cargas aí na nossa atmosfera. Pois bem, para responder essa questão, primeiro você observe que a densidade de corrente é dada pela relação entre o campo elétrico e a resistividade do material. Por outro lado, a condutividade, sigma, é dado pelo inverso da resistividade. Daí a relação entre a densidade de corrente e a condutividade é esta: J é igual a E sigma E, em que é o módulo do campo elétrico. Substituindo os valores numéricos, né, nós encontramos facilmente a densidade de corrente como sendo 3,24 picoampere por metro quadrado. Esta é a resposta do item A. Bom, para determinar a velocidade de deriva dos íons, né, supondo que é a mesma para íons positivos e negativos, nós podemos começar analisando a fórmula que determina a velocidade de deriva, que nesse caso é VD, velocidade de deriva, igual a J dividido por N vezes E, onde E é a carga elementar e esse N é o número de portadores de cargas. Nesse caso, eu tenho que somar o número de íons positivo com o número de íons negativo por unidade de volume. Nesse caso, J também é dado pela condutividade vezes o módulo do campo elétrico. Substituindo essas relações, nós encontramos esta fórmula para determinar a velocidade de deriva. Como temos todos esses valores no problema, então é só substituir, o resultado dá 1,73 centímetros por segundo, resolvendo assim a questão 32. A questão 36 diz o seguinte: nadando durante uma tempestade. A figura a seguir mostra um nadador a uma distância de 35 metros de um relâmpago com a corrente de 78 kA que atinge a água. A água tem uma resistência de 30 ohms. A largura do nadador ao longo de uma reta que passa pelo ponto em que caiu o raio é de 0,70 metros, ou seja, 70 centímetros. E a resistência do corpo do nadador nessa direção é de 4.000 ohms. Suponha que a corrente se espalha pela água como um hemisfério, com o centro no ponto em que caiu o relâmpago. Muito bem, pergunta-se qual é o valor da corrente que atravessa o corpo do nadador. Outra belíssima questão tirada aí do grande círculo da física, conhecido hoje esse livro como Círculo Voador da Física, que é o Jan Walker, o que detém os direitos autorais desse livro, mas que corresponde à questão 36 do Halliday. Bom, então veja, primeiro nós podemos calcular a área da superfície de uma esfera através da expressão 4πr ao quadrado, já que ele se refere aí a um hemisfério. Então, para um hemisfério, a área é metade deste valor. Então, o que nós temos que usar para calcular a área vai ser 2πr ao quadrado, que é a metade da área de uma esfera. Pois bem, a densidade de corrente J a uma distância r, de onde o raio caiu, tem módulo dado por J igual a corrente dividido pela área, em que I, nesse caso, é a corrente. Bom, assim J vai ficar I dividido por 2π vezes o raio ao quadrado. Bom, por outro lado, o campo elétrico a essa distância, a uma distância r, é dada por E igual a ρ vezes J, né? Em que, nesse caso, J representa a densidade de corrente e ρ é a resistividade da água. Muito bem, então o campo elétrico pode ser escrito como sendo ρ vezes J, que nesse caso, substituindo o valor correspondente a J, e lembrando que a área é 2πr ao quadrado, a expressão fica assim, portanto. Muito bem, agora nós podemos calcular a diferença de potencial entre um lado da pessoa e o outro, ou seja, há uma largura ΔR. Nesse caso, a DDP entre os pontos correspondentes a D e a D maiúsculo mais R, corresponde aqui, né, é calculada pela expressão ΔV, a diferença de potencial, é o negativo da integral
da integral de d a d mais delta R, né? De quem? No caso aqui, do campo elétrico, que é ρ vezes I, dividido por 2π vezes R ao quadrado, vezes dr. Bom, isolando o que é constante e passando o R ao quadrado no denominador para o numerador, calculando a integral e aplicando os limites superior e inferior, nós encontramos que a diferença de potencial é dada por essa fórmula, vocês podem verificar. E assim nós encontramos uma relação para determinar a diferença de potencial. Agora está fácil de calcular a corrente, né? Como é que a gente calcula a corrente? É só pegar o módulo dessa diferença de potencial e dividir pela resistência, a resistência da pessoa na direção conveniente. Então, substituindo esse valor aqui, né, nós encontramos esta fórmula. É esta fórmula que vai calcular e responder assim o problema. Substituindo os valores numéricos, nós encontramos que a corrente vale 52 mA. Essa é a corrente produzida durante uma descarga sobre a água, situada a uma distância aí dada pelo problema, no caso aí pelo problema, de 35 metros. Resta-nos agora calcular, resolver a questão 48. A questão 48 também, tirada do livro do Jean Walker, O Grande Círculo da Física, que corresponde à questão 48. Diz o seguinte: sapatos que explodem. Já pensou? Os sapatos molhados de chuva de uma pessoa podem explodir se a corrente de terra de um relâmpago vaporizar a água. A transformação brusca de água em vapor produz uma expansão violenta, suficiente para destruir os sapatos de uma pessoa. A água tem uma massa específica de 1000 kg por metro cúbico e um calor de vaporização de 2.256 kJ por quilograma. Se a corrente de terra produzida pelo relâmpago é horizontal, aproximadamente constante, durante 2 milissegundos, e encontrada água com uma resistividade de 150 a 1 metro, 12 centímetros de comprimento e uma seção reta vertical de 15 vezes 10 a menos 5 centímetro quadrado, pergunta-se qual é o valor da corrente necessária para vaporizar a água. É uma belíssima questão, texto bastante amplo, mas que vale a pena a gente investigar o tal problema. Bom, a primeira coisa que você tem que observar é que vamos calcular primeiro a massa de água envolvida no problema. A massa é a densidade vezes o volume. Neste caso, nós podemos calcular a massa multiplicando a densidade da água vezes o volume, que nesse caso é a área da seção transversal vezes o comprimento L. Fazendo as contas, dá 0,018 quilos. Pois bem, por outro lado, para a gente determinar a corrente necessária para vaporizar a água, vamos prestar atenção no cálculo da quantidade de energia necessária para vaporizar a água. Bom, aí nesse caso, lembrando de Física 2, basta multiplicar a massa pelo calor de vaporização. Nesse caso, o calor de vaporização é 2.256 vezes 0,018, que dá 4,06 vezes 10 elevado a 4 joules. Temos, portanto, a energia e temos, portanto, a massa. Muito bem. A relação entre a energia térmica e a corrente que atravessa a água é dada pela expressão a energia é a potência vezes o intervalo de tempo. A potência pode ser calculada multiplicando o quadrado da corrente pela resistência vezes o intervalo de tempo. Isolando a corrente, nós encontramos que a corrente pode ser obtida dividindo a energia, já calculada anteriormente, pelo produto, né, na questão da resistência vezes o intervalo de tempo. Esse resultado você tem que extrair a raiz quadrada. Muito bem. Bom, o cálculo da resistência que a água oferece à passagem da corrente elétrica pode ser obtida pela lei de Ohm, que nesse caso é R igual a ρ, resistividade da água, vezes o L, o comprimento, né? No caso, o comprimento que se refere aí, no caso, o problema, dividido pela área. Muito bem. Nesse caso vai ficar 150 vezes 0,12 dividido por 15 vezes 10 a menos 5.
o que dá 1,2 vezes 10 elevado a 5 ohm. Essa é a resistência da água. Pois bem, agora nós podemos calcular a corrente procurada. Já que nós temos todos os dados, é só substituir nessa expressão aqui para obter a corrente. Então, substituindo os valores numéricos, encontramos 13 amperes, uma corrente altíssima, suficiente para causar a morte de uma pessoa. Bom, agora para a gente encerrar a nossa lista, vamos responder a questão 49, que diz o seguinte: uma lâmpada de 100 watts é ligada a uma tomada de parede de 120 volts. Pergunta-se, quanto custa deixar a lâmpada ligada continuamente durante um mês de 31 dias? Suponha que o preço da energia elétrica é de 0,06 dólares por quilowatt-hora. E qual é a resistência da lâmpada e qual é a corrente na lâmpada? É uma questão simples, os cálculos são bem elementares. Para a gente determinar o quanto custa, né, vamos ter que determinar quanto de energia foi transformada ao longo de 31 dias. Neste caso, para determinar a energia elétrica transformada, é só multiplicar a potência pelo intervalo de tempo. A potência, neste caso, é de 0,100 kWh. Eu tive que transformar 100 watts para kilowatts, vezes o número de dias. No caso, vou ter que colocar em horas. 31 dias, eu tenho que multiplicar por 24 horas por dia, o que nos dá o valor de 74,4 kWh. Esta aqui é a energia transformada. Agora, como cada kWh custa 0,6 dólares, então é só multiplicar 74,4 kWh pelo custo de 1 kWh, que é 0,06 dólares, o que dá 4,46 dólares. Essa é a resposta do item A. Bom, para a gente responder o item B, né, determinar a resistência da lâmpada, note que há uma relação entre a potência, a diferença de potencial e a resistência é a que está mostrada na tela. P igual a V ao quadrado sobre R. Se isolarmos a resistência, obteremos V ao quadrado sobre P. Substituindo os valores numéricos, 120 ao quadrado dividido por 100 watts, nos dá 144 ohms. Essa é a resistência da lâmpada. E para finalizar, qual é a corrente na lâmpada? Então, a corrente na lâmpada é só dividir a potência pela a diferença de potencial, que é 100 watts dividido por 120 volts, o que dá 0,833 amperes. E assim a gente conclui mais uma outra lista. Espero que este vídeo possa ajudar a você que tentou fazer as questões e por algum motivo não conseguiu, ou tentou fazer, conseguiu e quis olhar a minha apresentação. Espero que tenha compreendido boa parte das questões colocadas aqui. Bom, desejo aí muito esforço, né, muita luz e sucesso nos seus estudos.